Prefeitura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Horas e 38 minutos e 21 graus a temperatura. O Caleb falou que vai chegar até os 27 hoje. É quase primavera essa temperatura, né? Será que é um veranico, Enes? Não veio o veranico, sempre é em maio no Rio Grande do Sul, né? Aqui eu acho que é um pouquinho mais tarde. Como está tudo de ponta cabeça, pode-se dizer que é. É um veranico? Então, tá bom. Não, mas o veranico faz temperatura parecida com o verão, né? Será que vai dar uma praia? semana? Mas está assim, no bem começo, Dante. Dá um pouquinho de tempo. Então tá bom. É que tá todo mundo gripado, tá querendo calor para ver se cura essa gripe. 11h39, conosco aqui o Procurador-Geral do município de Foz do Iguaçu, Carlos Eduardo Marim Cida. Para a gente falar um pouquinho com ele a respeito da questão pecúlio, desse desdobramento, procurador, com relação ao trabalho da Procuradoria, no que se refere aos projetos, às obras e também essa questão de ex-secretários e atuais secretários. Qual que é o trabalho da Procuradoria neste momento com relação a essa operação pecúlio? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes e aqui aos nossos amigos do Contraponto. Na verdade, é bom iniciar já salientando que a minha entrada na Procuradoria foi após a deflagração da operação, né? Ela aconteceu no dia 19 e a partir do dia 25, então, que eu assumi como Procurador-Geral. Claro que, rapidamente, nós tivemos que ficar a par da situação e tomar algumas medidas emergenciais. E logo na primeira semana, por determinação do prefeito, a Procuradoria, juntamente com a Controladoria, que é o órgão de controle, efetivamente, né, da municipalidade, junto com a Procuradoria, que é o órgão de assessoramento, nós iniciamos uma espécie de força-tarefa para a verificação dos principais procedimentos licitatórios, principalmente esses que foram indicados pela operação, que envolviam verbas federais. E em outros contratos também, que não haviam sido requisitados, mas que nós já, nessa força-tarefa conjunta, nós já começamos essa análise, está quase sendo finalizado. Mas nós temos aí um trabalho que na verdade, ele é contínuo, ele não se encerra, né, com relação não é apenas por causa da operação, mas tendo em vista uma série de questões do último ano, né, do mandato, questão eleitoral, a questão de revisão dos próprios, porque a administração pública ela tem essa prerrogativa de rever os próprios atos assim que se detecte alguma irregularidade. A própria administração administrativamente pode fazer isso, não é necessariamente via judiciário. Como procurador-chefe, como o senhor avalia a operação pecúlio? Ali se colocou o nome de 85 pessoas. Na Procuradoria, inclusive, citado o nome de pessoas, né? Como que a Prefeitura tem visto isso? Na verdade, é bom colocar que a Procuradoria ela tem um papel institucional. A Procuradoria ela não representa pessoas físicas, né? A Procuradoria representa a municipalidade. Defende a Prefeitura, né? Defende, né, o município de Foz do Iguaçu. Claro que isso tem repercussão, tendo em vista, né, os desdobramentos pessoais, mas isso traz repercussão para a administração e, à medida que isso acontece, nós vamos tomando algumas medidas administrativas. Agora, com relação... seria um pouco leviano eu ter uma opinião formada a respeito da operação, porque eu não tenho conhecimento, né, dos autos. O procurador-geral ele é impedido de advogar, a não ser para o município. Né? Então, na verdade, a nossa avaliação ela se restringe ao que sai na mídia, nos comentários informais, né, nos bastidores. Mas eu, como trabalho há bastante tempo na administração pública, advoguei bastante, inclusive, na área criminal. Não é a primeira vez, né, que eu estou trabalhando na administração pública, eu já passei por algumas cidades, inclusive do Paraná, e tenho visto essa movimentação, que não é só do Judiciário, é do Ministério Público, é da própria sociedade civil, com relação a essa tolerância cada vez menor com respeito a atos de corrupção, impunidade, esse tipo de coisa. Eu vejo que pode ser que ocorra, é claro, alguém vai dizer, não, isso é porque é advogado, mas não.
Eu, como cidadão, eu tenho visto que alguns excessos podem ocorrer. Como, por exemplo? Pouco Só um crível, minutinho, só um pouco minutinho. crível, eu acredito que 85 pessoas É se demais? acumunaram para dilapidar o Já estavam patrimônio achando público. demais 40, né? Aí foi, o Ministério Público botou 80. O que não pode acontecer é o seguinte: o que eu acho que tem que mudar no Brasil, isso eu não digo de Foz do Iguaçu, isso eu falo na questão geral. Os critérios de prisão, eles estão muito acentuados. Prisão preventiva no Brasil é uma coisa muito perigosa. Eu estou sentindo que a Justiça está tomando uma espécie de tolerância zero para a corrupção, né? Isso. Por isso Mas que o nós que não não pode estamos acontecer- acostumados a ver, né? Se isso fosse exceção, tudo bem, mas o que a gente tem visto quase que uma regra? Deflagra-se uma operação, dezenas de pessoas são presas, às vezes depois da própria denúncia, com prisão preventiva. Colocar que isso é uma opinião pessoal minha, não tem nada a ver com a questão Doutor Marinho, administrativa. deixa eu lhe né? interromper, desculpe interromper, mas o Josué Caleb foi para a Câmara de Vereadores e ele está lá com o vereador Bobato, que faz parte da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Pecúlio, porque teve uma oitiva hoje, né, Caleb? Bom dia, vem daí. Exatamente, Dante. Bom dia também aos ouvintes da Rádio Cultura. Hoje, os vereadores que compõem a CPI, o presidente Dilton Vitorazzi, o relator Edílio Dallagnol e também o vereador Nilton Bobato, que é membro da CPI, ouviram o Aires Silva, que era do setor de pavimentação da Prefeitura. Bom, o que foi informado pelo Aires, vereador? Bom dia. Bom dia. Ele alegou, junto com o seu advogado, que não poderia falar por causa do acordo de delação premiada que ele fez, então, que ele dependia porque ele colocaria em risco todo o acordo com a Polícia Federal se ele desse qualquer informação a mais ou a menos do que já foi dito na delação premiada. Então, o que nós optamos? Em ler para ele todos os termos de requisição da delação premiada e perguntar se ele ratificava todas as informações, o que ele fez. Então, assim, para a CPI é importante porque em vários momentos dessas delações, além de exemplificar como elas ocorrem, como ocorre o esquema de pagamento de propina na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, na Secretaria de Obras, ele informa em vários momentos que o prefeito Eni Pereira tinha conhecimento desse esquema. Bom, vereador, com relação às outras oitivas que estavam marcadas e algumas dessas pessoas acabaram sendo presas, foi feito um pedido à Polícia Federal, se liberava para eles virem fazer o depoimento ou não. Essa resposta ainda não chegou. Como que a CPI está pensando em fazer daqui para frente? Nós já tínhamos deliberado que o mais importante agora é concluir um relatório parcial que com as delações premiadas nós já temos elementos suficientes para pedir afastamento do prefeito Eni Pereira. Então nós queríamos ouvir essas pessoas para ter mais elementos ainda comprobatórios de todo o processo que já foi feito pela Polícia Federal. No caso amanhã do Girnei de Azevedo, que era um dos convocados da semana passada, que acabou sendo detido, ex-diretor de pavimentação do município, nós não recebemos ainda até agora a confirmação do despacho do juiz federal autorizando a escolta da polícia para que ele viesse depor na CPI amanhã. Nós vamos aguardar até a tarde, fazer uma reunião da CPI. Se não houver essa confirmação, a tendência é que nós utilizamos o tempo amanhã para avançar na elaboração do relatório, desse relatório parcial, já propondo à comissão processante e pedindo o afastamento do prefeito Eni Pereira. A expectativa de quanto tempo esse relatório já seja colocado à votação? Nós queremos concluir, depende, claro, do trabalho do relator, de toda a equipe técnica que está assessorando ele, mas o que foi definido, né, como pauta de trabalho da CPI é que até na primeira sessão do mês que vem, ou seja, no dia 5 de julho do mês que vem, nós tenhamos, no dia 5 de julho, claro que é do mês que vem, entendeu? Nós tenhamos esse relatório pronto para ser lido e ser votado no plenário da Câmara de Vereadores. Caleb. Pode falar, Cida. Vereador Bobato, Cida, uma pergunta que eu faço para o senhor. O depoente de hoje, o Aires, ele foi um dos delatores e está em liberdade, é isso? Isso, foi um dos delatores e está em liberdade. Resultado da própria delação premiada que ele fez e na delação dele ele conta como fazia para arrecadar a propina paga pelas empreiteiras ao secretário de obras, ao então secretário de obras, que segundo ele o prefeito Eni Pereira tinha conhecimento de todo esse esquema de pagamento de propina. Ao então secretário de obra qual? Alô? Oi, qual dos secretários de obras?
Juliano Budel, ele fala textualmente do Carlos Juliano Budel, mas fala também do ex-secretário Evori Patislav. Então ele veio para a Câmara, ele confirmou o que ele já disse na delação, é isso? Ele usou o termo só, eu ratifico tudo que foi dito, Todas as perguntas que nós fazíamos a ele só utilizava esse termo, eu ratifico tudo que foi dito. Entendeu? Então, assim, e confirmando, inclusive, as informações de que o prefeito Henrique Pereira tinha conhecimento de todo esse processo de pagamento de propina, e mantendo todo o relato que ele deu na Polícia Federal, que já é de conhecimento público, que já não tem mais sigilo, que é de aderir pessoalmente a São Miguel do Iguaçu na sede dessas empreiteiras, dessas empresas, a pedido do então secretário de Obras, buscar fazer a arrecadação de propina que ele traria para Foz do Iguaçu. Tá certo. Obrigada, Caleb. Obrigada, vereador. Dante. Ok, são 11 horas e 49 minutos e 21 graus. Agora a temperatura. Vamos para o intervalo comercial? E depois o procurador aqui fala sobre essa questão já colocada pelo vereador Bobato e fala também sobre a questão da delação premiada do ex-diretor de pavimentação Aires. Bom, já voltamos. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Um sorriso Ortoplan, infraestrutura aliada à experiência, qualidade e o principal, relacionamento com você, cliente. A Ortoplan atende todas as especialidades: laser terapia, implantodontia, dentística estética, ortodontia, periodontia, dentística restauradora, odontopediatria, prótese dental, endodontia e outras. Buscando sempre a excelência no atendimento. Ortoplan e especialidades odontológicas. Seu sorriso, nossa alegria. Rua Tarobá, 905 Centro, fone 3521-9090. Você sabe como está a saúde do motor do seu carro? Não? Então passe na Retisul Retificadora de Motores. Contamos com uma equipe especializada em retífica e mecânica de motores leves e pesados, nacionais e importados. Venha nos visitar e aproveite para fazer uma avaliação gratuita da pressão de óleo do motor. Retisul. Estamos localizados na Rua Orlando Silva, 440, Parque Monjolo. Fone 3028-6977. Então passe na Retisul Retificadora de Motores. Você está preocupado? Diga Olé. Venha para Olé Consignados. Aqui renegociamos seus contratos com outros bancos. E se você preferir, podemos solicitar sua portabilidade. Agora com novidades, cartão SEAP com menor taxa. Diga Olé. Aproveite sua margem disponível. 3028-7475 ou 9850-4715. O Bom Sucesso está localizado na Avenida JK 514, em frente ao Forward Center. Atenção, contrate agora seu plano de saúde Amil Empresarial Nacional, sem participação. Ligue agora, 3572-1000. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Horas e 52 minutos e 21 graus a temperatura. Doutor Marim, sobre a fala do vereador Bobato sobre essa oitiva, né, de agora há pouco do Aires, que é ex-diretor de pavimentação que ele confirma, de Foz do Iguaçu. Ele confirma tudo que ele... Bom, ele não disse... Ele até... Não, eu acho que por uma questão judicial, ele não pode repetir o que ele delatou para a polícia, né? Ali, por isso que ele fica repetindo, né? Que afirma tudo que foi delatado, mas não entra em detalhes, né? Na verdade, a Procuradoria ela não entra nessa seara, né? Ela não acompanha o processo da Pecúria, até porque são os advogados particulares de cada... É bom destacar isso, Dante, pelo seguinte, porque alguém pensa que às vezes o procurador-geral ou até o mesmo procurador municipal, ele tem a prerrogativa de defender secretários ou prefeito. Ele não pode fazer isso. Na verdade, eles são advogados do município. Ele defende a instituição, né? Ele defende a instituição.
são a pessoa jurídica da municipalidade. Agora, os advogados, claro, os particulares, sejam eles o mesmo ou outros, eles têm total acesso aos autos, ele tem acesso a todas as delações, tudo. Agora, com questão de no que isso diz respeito à municipalidade, é que oficialmente, e acredito que institucionalmente também, isso aí pelo menos é o que nós temos lá como linha de condução das questões administrativas dentro da Procuradoria, nós apoiamos, inclusive estamos trabalhando paralelamente à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, estamos atendendo todas as requisições e é do maior interesse da Procuradoria que tudo seja apurado. Que tipo de requisições, doutor? Às vezes acontece de alguns, por exemplo, nem todos os procedimentos, nem todas as licitações que foram apreendidas. Muitas licitações chegam regularmente requisições não só da Polícia Federal, como da própria Controladoria Geral da União, requerendo procedimentos, requerendo processos. Nós queremos o processo referente à empresa tal, ao pregão número tal, à concorrência pública tal. E a Procuradoria, no que nos diz respeito, prontamente nós atendemos isso, interessa. Por isso que quando se pergunta da presença de procuradores na operação, eu trato isso com muita cautela. Eu, particularmente, não acredito que exista alguém da Procuradoria, até eu não sei se a população sabe disso, e os procuradores ali são servidores de carreira, são pessoas de idoneidade pública e notária, de muitos anos, de várias gestões. É o que a gente tem falado. E é um órgão que não tem acesso à atividade fim, é um órgão de meio de assessoria, né? Então, a Procuradoria participar, eventualmente, de alguma... é muito complicado. É o que a gente tem falado, é o seguinte, para uma obra acontecer, ela tem que passar por uma série de áreas, né, que analisam aquilo e ver se pode, se não pode, né? O caso da Procuradoria, ela vai analisar todo o problema, o contrato com as empresas não vai ter nenhum problema jurídico depois para a Prefeitura, que possam entrar pedindo uma ação e ganhando alguma ação da Prefeitura, alguma coisa errada no contrato, o contrato está legal, o procurador assina e aquela parte da Procuradoria ali está feita, né? E mais. E aí a gente imagina o seguinte, nessas obras fraudadas, o procurador analisou, estava tudo ok, assinou, né? Deu como ok a papelada, mas não tem como saber se aquilo vai ser usado depois, né, para alguma fraude, alguma coisa assim. E mais que isso, você veja, o parecer é uma opinião técnica. Assim como o juiz muitas vezes erra numa sentença, e é por isso que tem o duplo grau de jurisdição, por isso que se recorre ao Tribunal de Justiça, por isso que muitas ordens, recomendações ou até ações do Ministério Público não são acatadas pelo Judiciário, o procurador municipal também, ele não é infalível. Ele pode emitir um parecer que naquele momento lhe pareceu, pelos documentos apresentados da forma como o processo se apresenta, que estava tudo dentro da legalidade e posteriormente isso não ocorreu. O que o prefeito diz disso? Dessa situação da pecúlio? A determinação que nós temos diretamente do prefeito, assim que foi deflagrada a operação, uma semana depois eu já estava assumindo a Procuradoria, como disse, a determinação a mim, pessoalmente, que o prefeito me passou, foi que colaborar irrestritamente com todas as requisições, seja da polícia, seja do Ministério Público, e que seja administrativamente apurado com o maior rigor possível e que sejam detectadas eventuais irregularidades e ilegalidades para que isso seja, inclusive, exposto a público e colocado na versão administrativa o que realmente aconteceu. Porque, às vezes, pode acontecer que quem não está no trâmite diário da administração tem uma visão diferente das coisas. Por isso que tem que ver com muita cautela essas questões de interceptação telefônica, essas questões de alguém que... A delação. As delações, que interesses que há, porque assim como a pessoa que pode ter cometido o crime, a delação ela tem que ser vista com uma relatividade também. Ela não pode ser vista como uma verdade absoluta. Essa colaboração também está sendo feita para a CPI da Câmara? Para a CPI da Câmara, acredito que não, porque não houve uma requisição formal para o município com relação a, pelo menos, a atuação da Procuradoria. Mas eu tenho certeza que se houver alguma requisição da Câmara, nesse sentido, no que nos diz respeito, nós vamos prontamente atender. A Procuradoria tem analisado, como o senhor falou, né, os processos de licitação que a Pecúlio investigou. A Procuradoria achou alguma fraude que a polícia tenha justamente nessa questão que a gente tem ressaltado. Se você for analisar os procedimentos tecnicamente, dificilmente você vai encontrar irregularidades que pode dar ensejo a uma ação criminal. E não há, nós não detectamos. E é bom colocar que não foi só a Procuradoria, a própria Controladoria, que inclusive é responsável, juntamente com o prefeito, na análise desses procedimentos, também não detectou qualquer irregularidade no aspecto formal. É bom colocar que o procurador,
como atividade. Você não tem como aferir uma eventual ilegalidade no processo licitatório, porque ela não acontece dentro do processo. Se houver uma irregularidade, um conluio, algo que diga respeito à corrupção, isso é feito extraprocessualmente. Nunca que isso vai estar documentado. Então, até uma coisa que venha em prejuízo da administração é você ter muitos procedimentos apreendidos, computadores, uma série de coisas que às vezes acaba prejudicando o andamento do serviço, mas que eventualmente, é claro, nós entendemos que tem que ser feita uma averiguação, que tem que ser feita mas que isso seja célere, que isso seja rápido, porque isso aí, a eventual organização criminosa, ela não vai documentar isso dentro de um processo ou nos computadores do município, que às vezes tem projetos importantes. Você veja, com relação a esses projetos na área federal, existe uma fiscalização de outros procedimentos, de outros órgãos, a CGU, o próprio Tribunal de Contas, a Caixa Econômica, em cada etapa, ela faz vistorias in loco e exige documentação e exige uma série de procedimentos. A fiscalização não é apenas da Procuradoria ou da Controladoria. Então, é claro que tudo isso deve ser levado em consideração quando você vai analisar um procedimento dessa complexidade. Você tem que entender de licitação pública, você tem que entender do que você está fazendo e como é que é o trâmite. E tem que entender como é que funciona a praxe administrativa. Senão você vai, não por excesso, por abuso, por má fé, mas por desconhecimento, você pode acabar responsabilizando pessoas que não têm nada a ver com a história. 11h59, Enes. Doutor Carlos, as investigações da Polícia Federal, né, em determinados pontos da pecúlio, ela toma rumos totalmente diferentes, até retroage, né, nas suas decisões. Eu me falo na área de saúde. Nós tivemos, no começo, o ex-secretário de Saúde, Charles Bortoli, sendo conduzido de uma forma preventiva, se eu não me engano, né? Passados 5 dias, ele é colocado em liberdade. Eu até tive a oportunidade de conversar com ele, tal coisa, né? Ele foi muito, digamos assim, muito natural até, explicando de todas as fases que o seu depoimento passou. Mas a gente nota que, na sequência, né, um outro secretário também de saúde é chamado à prisão de forma também preventiva. O fato é que depois já também chama o ex-secretário Charles. Quer dizer, nós estamos, né, com 2 secretários de uma mesma pasta presos de forma preventiva, ou para corrigir certos depoimentos, ou para avalizar certas coisas que foram descobertas, enfim. Nós estamos diante, digamos assim, de uma Secretaria de Saúde cujos titulares estão presos. Isso não preocupa a Procuradoria, já que ela tem o espírito de defender o município? Claro que sim. E, na verdade, mas o que nós acreditamos que deva acontecer, algumas coisas também nós temos que avaliar e raciocinar. Qual que é o critério, né? Qual que é o que embasa uma prisão preventiva? Não é? Eu não consigo ver motivos, mas isso é uma questão pessoal minha, não digo como procurador, porque isso escapa à competência da Procuradoria, mas causa uma preocupação realmente, de um lado, que a Secretaria realmente esteja exposta a uma organização criminosa ou a agentes políticos que sejam individualizados, mas que sejam agentes políticos que tenham realmente perpetrado condutas ilícitas via Secretaria de Saúde. Isso preocupa claramente, inclusive tem repercussões na Procuradoria, como está tendo. Isso preocupa todos os procuradores. Inclusive porque foi uma funcionária também, né, da própria Secretaria. E não é só... E veja bem, né, estamos falando de várias pessoas que não são apenas comissionadas, não são apenas cargo de confiança. Pessoas de carreira, pessoas que estão lá há 20 anos ou há 30 anos. Claro que isso preocupa. Mas nos preocupa também eventual excesso que possa ocorrer aí. Sabe? Como eu digo, não vamos entrar no mérito do processo, porque nós não temos conhecimento. Até eu não conheço as pessoas, né? Eu sou novo lá na Procuradoria. Dessas 85, se eu conhecer pessoalmente 5, é muito. Mas eu digo que, eventualmente, nós não podemos permitir também que, assim como a sociedade civil está se mobilizando para tolerância zero com corrupção, eu acho que o próximo passo da sociedade e das instituições é tolerância zero com abuso também, com determinados excessos que não se justificam.
E eu não estou dizendo que isso ocorreu ou deixe de ocorrer, eu estou falando na questão genérica. Nós temos que verificar se isso realmente vem de encontro aos interesses da população ou não. Se isso está dentro do Estado Democrático de Direito, está assegurando os direitos individuais e as prerrogativas de todo mundo ou não. Acho que não pode ocorrer é que 80 pessoas, de repente, sejam presas. Aconteceu isso em várias operações, não estou falando em Brasil, né? Tô falando, e a pessoa fica presa, porque, na verdade, a população, o que ela vê? A pessoa está presa, ela está condenada. Perante a justiça, perante a justiça não. Mas você veja bem, quando a pessoa vai presa preventivamente, você desestabilizou ali, você destruiu uma reputação. E se tiver motivos para isso, é normal que isso aconteça. Agora, você destrói uma reputação, você desestabiliza em caráter permanente uma família, pessoas que eventualmente têm uma reputação até então idônea. E como corrigir isso, doutor? E isso é incorrigível. Então, acho que o critério para você prender alguém e para você indiciar alguém, ele tem que ser com bastante cautela. Você não pode simplesmente, todo mundo que está sendo citado no inquérito, todo mundo que for eventualmente linkado a uma interceptação telefônica, você ter aquele pensamento. Não, vamos fazer o seguinte, vamos indiciar todo mundo e cada um que se defenda. Até legalmente existe uma linha de pensamento assim, existe até uma justificativa, vamos dizer, legal assim. Não, vamos pelo interesse público, e já que existe uma tolerância, uma cobrança à sociedade e uma tolerância zero com relação à corrupção, vamos iniciar todos e que todos se defendam através de seus advogados. O problema é que isso publicamente já foi julgado, a partir do momento que você indiciou aquela pessoa, que ela apareceu numa lista daquela, e que eventualmente chega... A ênfase, a publicidade que isso vai ser dado depois que a pessoa for absolvida, eventualmente, não será mesmo. Agora, se for uma pessoa pública, né? Agora, me diz uma coisa, como é que o senhor está vendo essa questão, por exemplo, do prefeito? O prefeito pediu para colaborar, mas o nome dele está sendo ventilado, inclusive o próprio delegado da Polícia Federal disse que o prefeito tinha conhecimento de tudo, já foi feito até, inclusive, pedido de prisão, foi negado. Como é que vocês veem essa questão do possível envolvimento do prefeito? Na verdade, o que nós vemos nessa questão? Nós somos bem práticos e atuamos institucionalmente. Independente do envolvimento do prefeito ou não, nós temos a determinação oficial de que seja tudo apurado e seja que nós trabalhemos paralelamente esses órgãos de controle e de investigação. E nós vamos fazer, não é? Porque nós não podemos agora pré-julgar a atuação do prefeito ou não, porque nós não estamos participando do processo, não sabemos o que aconteceu, nós sabemos o que está sendo alegado, nós sabemos o que está sendo imputado ao prefeito, mas até então nós temos que fazer a nossa parte como instituição. Nós não podemos, eventualmente, por uma suposta atuação desse ou aquele agente político, em que pese ser o prefeito, nós tomarmos decisões aí divorciadas do interesse público. Isso não vai acontecer. Doutor Carlos, uma curiosidade aqui. Digamos que a CPI da Câmara, né, ela tenha volumes de denúncias fortes suficiente para afastar o prefeito Reni Pereira, né? Aliás, são palavras até do próprio vereador Bobato, né? De que já há um volume suficiente para isso. Do Vitoraço também. Do Vitoraço também. Eu pergunto ao senhor, qual é a saída para a Procuradoria disso aí? Se isso acontecer efetivamente, é claro que nós vamos ter aí acesso aos procedimentos que foram determinados dentro da Câmara, né? Nós vamos ter aí o acesso a toda a documentação e, claro, que se tiver, da mesma forma que qualquer órgão de controle, a Câmara é responsável pela fiscalização do Poder Executivo. E eles têm essa prerrogativa e, se eles estão dentro da mais perfeita legalidade, o direito de tentar afastar ou de querer afastar ou de pretender fazer isso é inerente à Câmara de Vereadores, não há dúvida disso. Agora, é claro que o prefeito vai se defender, né? Seja via institucional, dentro de alguma questão que se for relativa ao município, a Procuradoria tem como intervir nesse processo na questão institucional, mas se for alguma questão pessoal, os advogados vão se mobilizar e certamente vão avaliar se foi feito da forma, né, correta, se aquilo está dentro da legalidade, porque se ocorre algum excesso, independente de entrar no mérito ou não, isso está sob investigação no Poder Judiciário. Você não pode precipitar julgamentos. Agora, claro que a Câmara tem a decisão administrativa e a decisão da Câmara é uma decisão política, ela não é uma decisão jurídica, e como tal ela deve ser respeitada. Mas é claro que tanto a Procuradoria quanto os advogados particulares do prefeito vão analisar tudo isso
porque isso interfere diretamente no andamento dos trabalhos municipais. A gente pode dizer que, não vou dizer parou a administração, mas paralisou em uma boa parte, né? São obras que foram paralisadas, a própria Secretaria de Saúde, nós estamos sem secretário de saúde, né? E hoje, inclusive, funcionários terceirizados da saúde paralisaram os serviços, né? E aí a gente vai falar com o secretário e não tem secretário. Então, a operação, ela pegou em cheio também a administração, né? Então, exatamente... Um andamento diário, né? Nesse ponto que nós tivemos conversando diretamente, né, com a Justiça Federal, com o juiz responsável, ele nos colocou claramente que a atribuição e a competência da Justiça Federal é a área criminal. Jamais o juiz da terceira vara criminal ele vai se imiscuir na questão administrativa. Isso ele me colocou de forma bastante diligente e bastante prática, e realmente nós concordamos com isso. Na verdade, a Justiça Federal não investiga agentes, investiga pessoas individualizadas, né? Isso são pessoas físicas. Agora, é claro que traz repercussões jurídicas. Na verdade, a paralisação não foi uma determinação do prefeito ou do próprio secretário. A paralisação teve em vista justamente os órgãos de controles internos, que a partir do momento que houve isso, a própria Procuradoria avocou uma série de procedimentos. A Controladoria da mesma forma. Então, esses órgãos de controle e assessoramento que, em virtude desses desdobramentos, os secretários e o prefeito tiveram pouca... vamos dizer assim, pouca responsabilidade com relação a essas paralisações. Os próprios órgãos internos da prefeitura é que tiveram muito mais cautela, seguraram um pouco mais os processos com relação a pareceres e esse tipo de manifestação, justamente para ver o desdobramento, para que não agravasse a ilegalidade ou que também não provocasse outras. Não é? Doutor, conforme a legislação eleitoral, até quinta-feira tem que sair as nomeações diante da lei eleitoral, né? Como é que está a questão da nomeação dos secretários, por exemplo, da saúde, que o Enes colocou, o planejamento, terá nomeações já? Serão. Existem as nomeações, existem reuniões, né, internas que já foram feitas. Eu não participei diretamente, mas nós temos conhecimento que isso aconteceu. Eu acredito que no mais tardar aí até o prazo, já as nomeações dos secretários já estarão publicizadas. Que é até quinta, né? Até quinta, dia 30. Na abertura do Festival de Turismo, o prefeito falou da situação financeira da prefeitura, que é muito grave. Ele até, na fala dele, ele colocou, é muito mais grave do que a Operação Pecúlio. Foi a frase que o prefeito usou na entrevista que ele concedeu à Rádio Cultura. Essa questão, existe a possibilidade de demissão de mais CCs? Qual que é o enxugamento da máquina que se prevê para essa situação? Pelo menos tentar se equalizar ela? É uma situação que ainda está sendo verificada. A informação que nós temos é que haverá mais cortes, haverá realmente dentro da legalidade aí algum remanejamento de verbas para as áreas que são mais urgentes. Mas é um problema que já vem, né? Ele não é somente dessa gestão, ele vem já existem alguns passivos que vêm, cronicamente já se arrastando pela história do orçamento municipal. Mas é claro que medidas têm que ser tomadas e eu acredito que existe uma dificuldade maior em tomar essas medidas justamente porque não é apenas o período eleitoral. É a questão do último ano de gestão, que também existem limitações por ser o último ano de gestão. Houve falhas, obviamente, que podem ter ocorrido, alguma ilegalidade até então não detectamos com relação aos procedimentos licitatórios, mas que ocorram, no parecer, no nosso entendimento, e isso é um entendimento só do Procurador-Geral, é da Procuradoria, que existem mais de 10 procuradores, né, atuando diretamente. Todos têm a mesma opinião e todos têm o mesmo foco. A Câmara está falando em afastamento do prefeito. Eu sei que o senhor tem conversado com ele, a gente sabe disso. Como que o prefeito vê essa situação? Ele pode se afastar antes que isso aconteça ou ele vai esperar que essa situação do afastamento? Como é que está essa questão? Como que o prefeito Reni Pereira, o que ele tem falado sobre a questão de afastamento? Com relação a isso, o prefeito tem passado para a equipe, principalmente para os secretários, que a administração continue e deve continuar. Ele é a pessoa mais interessada em que as obras tenham continuidade, que não paralise os serviços públicos. E eu acredito que, como no entendimento do prefeito existe aí um excesso, um denuncismo a respeito do que está acontecendo, até segunda ordem as coisas continuam
A administração não vai paralisar serviço, não vai paralisar obra, a não ser que seja por determinação judicial ou se for detectado alguma irregularidade que realmente enseje esse tipo de coisa. Mas nós estamos trabalhando normalmente. Ele vai participar da tocha olímpica? Como é que está? Ele já definiu Eu não tenho essa informação, mas eu creio que sim. Pelo menos é que eu não tenho participado com relação da tocha, eu não participo. Tendo em vista toda essa movimentação na questão jurídica, nós estamos participando um pouco da questão política, sabe? Por que o prefeito não quer conceder entrevista? A gente vê pouco ele falando com a imprensa. Ele não quer falar sobre a Operação Pecúlia, ele não quer ou ele acha... Eu creio que isso tem a ver com a estratégia dos próprios advogados. Como nós vimos aí, né, os vereadores falando, as pessoas que fazem as delações, elas evitam falar em público, evitam falar para publicizar, até para isso acaba atrapalhando a defesa, sabe? Acaba criando fatos novos. E eu acho que o prefeito ele está se reservando o direito de fazer as declarações que tem que se fazer em juízo e, num espaço de tempo razoável, ele trazer isso a público e expor isso. Eu acredito que nessa fase que tem a investigação, que está numa fase ainda de diligência, de verificação do que realmente está acontecendo, eu creio que ele está preservando esse direito de falar, justamente tendo em vista a questão da defesa judicial. Bom, são 12h14. Eu quero agradecer, então, a presença do Procurador-Geral do município, Carlos Eduardo Marim. Obrigado, mais uma vez, Marim. Eu que agradeço a oportunidade e estaremos sempre à disposição lá no município, quando formos convocados para tanto. 22 graus, nós já voltamos.